Bom dia, meus irmãos, graça e paz. 1 Pedro, capítulo 5. Os deveres do ministério, falando principalmente para os pastores, mas também para aqueles que conduzem, de certa forma, o rebanho, presbíteros, missionários, evangelistas e demais líderes, né? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles. Então, veja, é o apóstolo Pedro que está falando, se colocando aqui como esse presbítero. Mas, como eu disse, não é uma palavra apenas para presbíteros, mas é para todos esses líderes que eu mencionei, aqueles que estão à frente de pessoas. Diz aqui que ele é presbítero, como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Muito forte esse texto. É um texto que eu tenho guardado no meu coração, porque fala a respeito do meu ministério. Então, veja, ele fala que esses líderes devem pastorear o rebanho e não devem fazer isso por constrangimento, né? Não é a força, não é por obrigação, tem que ser algo espontâneo, tem que ter um chamado, tem que ter dom para aquilo. Não pode ser por ganância, né? Por dinheiro ou por poder ou qualquer outro tipo de benefício. Não deve ser como dominador das pessoas e infelizmente a gente ouve notícias, né, de alguns líderes religiosos que são verdadeiros dominadores, né, sobre os seus liderados. Diz aqui que devemos, ao invés de ser modelos para o rebanho. Então eu entendo claramente isso. Nas nossas igrejas presbiterianas, nós não temos muita dificuldade com essa questão de ter um domínio sobre as pessoas. Nós procuramos ensinar as pessoas. A função principal do pastor é ensinar, pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas. Então, minha função é ajudar. E, claro, como aqui está dito, temos que ser modelos. Senão, se a gente ensinar algo, mas não viver, seria hipocrisia, né? Pois bem, seguindo em frente, rogo igualmente aos jovens, igualmente. Então, da mesma forma que ele está falando para esses líderes, para esses presbíteros, também ele fala igualmente aos jovens, para eles serem submissos aos mais velhos, né? Para que eles sejam humildes, porque Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça ao humilde. Verso 6: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Verso 8: Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Essa palavra é para todos.
Então, veja, ele diz que tem que haver uma sobriedade, uma atenção, uma vigilância. Por quê? Porque o diabo, né, está por perto e ele pode atacar. E aí nós temos, verso 9, que resistir firme na fé. Entramos na segunda epístola de Pedro, né? Que ele inicia o capítulo 1, o verso de número 3, diz que Deus, pelo seu divino poder, né, nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Tem muita coisa embutida aqui, mas veja, eu queria destacar que Deus nos concede o que precisamos para exercer a nossa fé, para ter uma vida piedosa. É Deus quem concede a cada um de nós a graça e o poder necessário para viver para Ele, para ser fiel a Ele. Então, ninguém terá desculpa assim, para mim era difícil. Sabe, pastor, para mim é difícil. Olha, são muitas lutas, são muitas dificuldades. Não, ninguém tem desculpa. Diante de Deus, ninguém terá desculpa. Porque Deus dá as condições para cada um de nós sermos fiéis a Ele. Verso 8: porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Perceba que Deus nos concede e nós precisamos trabalhar essas questões para crescer, para que não venhamos a ser inativos. Ou seja, nós temos que fazer algo, nós temos uma missão, nós temos dons, talentos, Deus nos capacita, nos sustenta, Ele nos enviou. Então, nós temos que dar frutos, temos que cumprir a nossa missão. Verso 10: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. É Deus quem elege, predestina, vocaciona, chama, salva, capacita, envia. Mas diz aqui que nós precisamos procurar com diligência cada vez maior confirmar isso. Ou seja, viver uma vida condizente com o que Ele tem feito em nós e por nós. E destacar um último versículo aqui, né? Verso 21 do capítulo 1, começando no 20, né? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós falamos das Escrituras, falamos da Bíblia, alguns que não creem em Deus argumentam, mas quem escreveu a Bíblia foi homens. Quem garante que é Deus que falou isso aí, que fez isso aí? Então, aqui diz que tudo que foi escrito aqui, né, foi escrito por pessoas, é claro. Foi pessoas que escreveram, usaram lá no princípio, né, tinta, papel, pelo, o que tinha na época para escrever, né? E hoje, o que nós temos, né, nessa era moderna, contudo, nunca, jamais, qualquer coisa que está na Bíblia foi inventada por homens. Tudo foi
revelação de Deus, do Espírito Santo de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, eles escreveram aquilo que Deus mandou. Então, aqui é realmente a palavra de Deus revelada para cada um de nós. Eu creio nisso, totalmente, em toda a Bíblia, sem tirar nenhuma partezinha. Não tenho nenhuma ressalva. Creio que toda a palavra de Deus é verdadeira. Amém. Vamos orar por isso? Pai, bendito seja o teu nome. Muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou escrito, revelado para nós. Muito obrigado por isso. Como é precioso para nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.